RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com a conta empresarial Banrisul, você tem praticidade e agilidade na gestão do fluxo de caixa. É dinheiro rápido e fácil para você manter o capital de giro. Os pagamentos e transferências são por meios eletrônicos e você conta com emissão de cheques e saques com cartão, sem falar nas taxas reduzidas, caso a sua empresa tenha aplicações financeiras. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta quinta-feira, dia 6 de dezembro de 2019. Virando o Jogo nos canais 24 e 524 da NET e também para o mundo no facebook.com/RDCTV Digital. Você compartilhe o nosso programa e faça, claro, mais um dia aqui de debates, entrevistas e, claro, interatividade. Mande seu recado, faça suas perguntas, porque hoje trataremos de um assunto muito importante, especialmente para o torcedor do Internacional, que no sábado viverá um pleito eleitoral. Para isso, contamos na bancada de hoje com nossos convidados. Otávio Hoffmann, tudo bem, Otávio? Tudo bem, boa tarde. Tudo bem. Flávio Valente, Tudo mais bem. uma vez conosco, sempre às quintas-feiras, tudo certo? Boa tarde, Diogo, Tudo amigos bem. da bancada. Paulo Nunes, voltando ao programa. Tudo bem, Paulo Nunes? Tudo bem? Tudo bem. Certo. E muito nos honra hoje também receber aqui no programa Lauro Hagman. Acertei a pronúncia? Lauro? Acertou, Tudo bem? perfeitamente. Boa Boa tarde. tarde, Diogo. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. O Lauro Hagman, para quem não sabe, ele é o presidente da Comissão Eleitoral do Internacional. Neste sábado, o Internacional viverá um pleito que não só definirá para o biênio 2019-2020 o presidente do Internacional, mas também vai fazer uma troca aí de 50% das bancadas do Conselho Deliberativo do Internacional. E como há uma série de novidades neste pleito, Lauro Hagman está aqui conosco para também trazer detalhes para a gente. E a gente vai justamente começar o programa de hoje falando um pouco sobre isso. Claro que a gente vai falar sobre a final da Copa Sul-Americana, falar também sobre esse fim de ano aí. Finalmente o Renato apareceu na aula de treinador de futebol. Depois de 2 tardes na praia, ele foi à aula, e apareceu. Lá eu vou trazer também um pouco mais de detalhes sobre por que ele apareceu só na 3ª aula e por que ele está fazendo um curso diferente dos outros treinadores. Porque todos os treinadores do futebol brasileiro precisam passar por uma série de processos até chegar nesta etapa. E o Renato não precisou. E eu explico depois porque a gente vai saber também no programa de hoje. Mas, Lauro, uma coisa que eu acho que para começar, diga, Pelo menos o Renato está buscando a teoria, né? Tá. Então, É que ele é obrigado também, Se não fosse obrigado, Agora, se não fosse obrigado, ele não estaria lá. Imagina o Renato na aula, né? Não, eu vi uma foto dele hoje com a carinha já da uma cara felicidade. de terno, uma felicidade que você não tem ideia. Mas o torcedor do Inter quer viver um momento feliz nesse sábado. Fazer uma eleição justa, sem problemas. E são mais de 60 mil associados aptos a votar neste final de semana, Laura? Diogo, é uma eleição muito grande. O Internacional é um clube pioneiro no processo democrático de escolha de seus dirigentes, de renovação do próprio conselho. Então, esse ano não é diferente. Nós temos mais de 64 mil sócios aptos e agora, no último dia 2 de dezembro, encerrou aquele período onde eles podem optar em qual formato querem votar. Se pelo aplicativo, que é um formato totalmente novo que o Internacional adotou esse ano, se ainda por e-mail, que é aquele processo já consagrado, antigo, que vem se desenvolvendo ao longo dos últimos anos, ou se presencialmente. Quem, porventura, não optou, não fez a sua escolha, foi automaticamente incluído na lista dos votantes presenciais. Então, nós podemos ter aí mais de 40 mil sócios votando presencialmente. Não é um número que a gente imagina que vai acontecer, porque nunca aconteceu de forma tão expressiva. Mas não é impossível e seria muito bonito se acontecesse. Então, a construção do processo eleitoral, ela é uma coisa muito interessante, porque ela é envolvente. Quem olha o presidente da comissão eleitoral imagina que o cara fica sentado atrás de uma mesa ali, despachando ofícios e fazendo convocações,
mas eu estou escolhendo, para vocês terem ideia, até a cor do carpete que vai forrar o gigantinho. Então é um negócio que me envolveu de tal sorte que eu fui obrigado a tirar férias do trabalho para poder me dedicar a isso e atender na plenitude toda a expectativa e a exigência que o processo demanda. Férias em si não teve muito. Não, é simplesmente para poder justificar de forma efetiva a minha ausência no local de trabalho, na minha fonte pagadora. Né? Você falou sobre uma novidade, Laura, talvez que seja aquilo que mais me chama a atenção e que muitos torcedores do Internacional estão, né, ainda estavam em dúvida como o período de inscrição, né, passou, mas que era este voto pelo aplicativo. Gerou uma certa polêmica também, né, o fato deste voto ter sido criado para esse ano, mas eu acho que toda novidade ela é sempre bem-vinda, eu pelo menos entendo dessa maneira. Sim. Exatamente, Diogo. Toda novidade ela cria, né, falo o Diogo, mas falo para o Paulo, para o Flávio, para o Otávio também. Tá? Toda novidade cria dúvidas, porque as pessoas querem entender como funciona, de que forma elas vão acessar isso, de que forma elas vão utilizar essa ferramenta. E ele nada mais é do que um aplicativo, como tantos outros aplicativos a gente tem instalados nos nossos celulares, que ele precisa de alguns fatores de segurança para se tornar apto a atender essa prerrogativa estatutária do voto. Então, o desenvolvimento do aplicativo já existia. A fornecedora já era fornecedora do clube, os sócios do Inter já faziam check-in nesse aplicativo, já consultavam a tabela de jogos, notícias do clube, enfim. Tinha uma série de informações ali, de serviços que já eram consumidos dentro desse aplicativo. O que a gente fez foi incluir dentro desse aplicativo um espaço específico para registrar o voto. Como se fosse uma aba no aplicativo, uma opção a mais. É uma opção a mais, é uma alternativa que ela tem prazo de validade, ou seja, durante o período eleitoral ela está ativa, depois desabilita. Mas para que isso acontecesse, a gente precisou cumprir uma série de requisitos, né? Principalmente da fidelidade do voto, da segurança. Como é que o sócio sabe que ele está depositando esse voto, que esse voto não é manipulado, que esse voto vai para aquela base de dados, enfim. Eu não sou da área de TI, mas alguma coisa para consumo próprio eu consigo entender, e todas as explicações que nos deram também. E a própria fornecedora, que é a desenvolvedora desse aplicativo, é uma fornecedora que tem um prestígio considerável no mercado. Lida com transações financeiras, quer dizer, tem autorizações de Banco Central, tem um monte de níveis de segurança que esses caras atendem que eu nem alcanço. Mas para que eles possam fazer toda essa transação financeira, eles precisam atender isso, precisam ter uma transparência fora do comum. Então, pensar que os caras vão desenvolver alguma coisa para colocar a imagem deles e o nome deles à prova, seria muito pequeno, seria achar que tudo é possível e tudo é permitido. E na verdade não é. A nossa preocupação desde o início foi criar essas condições, foi ver de que forma isso se daria. Os protocolos que são atendidos são protocolos que já vêm acompanhando as eleições do Internacional. A própria Procerx, que ainda faz essa última eleição conosco, com o sistema dela, tem um processo de auditoria externo. Então, nós contratamos uma auditoria externa para auditar também o aplicativo, o app, ou app, como a gurizada aí chama, né? Então, são coisas que nós fomos atrás para assegurar a confiabilidade, para assegurar a transparência e a legalidade do processo. Porque eu digo às vezes, eu não botaria o meu nome à prova numa coisa que eu soubesse que tinha possibilidade de ser fraudada. O TRE está fazendo eleição com urna eletrônica, acho que desde 92. Não sei se eu não estou errado. E desde 92 o TRE dá explicações sobre a possibilidade das urnas serem fraudadas, né, Paulo? Então, essas coisas a gente também precisa levar em consideração. Impossível de ser fraudado? Gente, eu não tenho condições de alcançar isso. Daqui a pouco tem um super hacker lá que se interessa pela eleição do Inter. Agora, fazer alguma coisa cumprindo requisitos de segurança, nas máximas exigências, com toda a transparência, isso é tudo aquilo que a gente tem para oferecer. Esclarecendo a todas as chapas do procedimento. Claro! Né, nós já disponibilizamos, de lisura no processo, né? Flávio, nós já disponibilizamos para as chapas uma relação completa do nome do sócio, da matrícula do sócio, o número do celular que ele tinha cadastrado na base de dados do clube, o número de celular que ele usou para selecionar a opção dele de voto, porque quando a gente chega no aplicativo, tu digita lá a tua matrícula e a tua senha. Tá? E aí, automaticamente, ele te pede para lançar ali o número do teu celular. Se eu mudei meu celular na semana passada, não atualizei no clube, eu vou botar o número do celular que eu estou usando.
dei o ok, ele vai mandar um SMS com uma chave digital para que seja inserida no aplicativo e aí ele trava. Então eu não posso mais mexer nesse número de celular. Eu só vou poder votar com aquele número ali. Então, até isso nós fizemos. E isso elimina outra possibilidade de voto, ou seja, ele só poderá votar pelo aplicativo. Então, nós tivemos questionamentos, porque tem sócios, tem um caso muito específico, chega a ser engraçado até. O sócio tem exatamente o mesmo nome. Exatamente o mesmo nome. Ele não tem um segundo nome, ele não tem um terceiro nome, não, é exatamente o mesmo nome. Eles têm mesmo ano de nascimento, o mesmo mês de nascimento e difere apenas por 6 dias o nascimento de um e de outro. Nossa. Então, tu olha aquilo numa lista, sem olhar a foto do cara, sem olhar o CPF, é fraude, fraude. Parece duplicado. É duplicado, não sei o quê. Não, gente. Aí nós tivemos que puxar a base de dados do clube, comparar a foto de um, comparar a foto de outro, CPFs diferentes, filiação diferente. Então, são coisas que a gente, com antecedência prévia, às vezes não tem como imaginar. Mas são coincidências, né? São coincidências. Então, Paulo, tu vê assim, famílias de colorados. Tá? Às vezes o pai coloca os filhos como dependente e bota o mesmo e-mail. Tá? Isso o sistema do clube nunca invalidou, sempre considerou como informação válida. Então, existem formas de gerar duplicidades que não são ilegalidades, que não são fraudes, que não são manipulações. E até a gente conseguir depurar isso tudo, conseguir trabalhar essas informações, nós precisamos de algum tempo, né? Até para identificar, porque às vezes tu está tão abstraído numa determinada informação que tu esquece de olhar outras. Pegar uma planilha de Excel, comparar com outra, aquilo ali é número, informação crua. Criar os fatores os filtros, os fatores de segurança, isso tudo demanda. Então, eu até preciso fazer um agradecimento, porque eu tenho tido participação de forma muito elevada das chapas, porque o pessoal, claro, na hora que enxerga alguma coisa desse tipo, eles vêm rápido avisar. E é isso que eu cobro dos nossos colorados, dos nossos conselheiros, enfim, que tragam isso para nós, porque a nossa intenção é sempre que o processo seja transparente e equilibrado, que a gente tenha equidade entre as chapas, que as informações sejam democratizadas para todos. Então, se alguém enxergou alguma fraude ali, uma falha, uma dúvida, bom, traz, porque a gente tem todo o interesse ou em sanar ou suspender o processo, para não deixar pairar a dúvida. Porque é um fato novo, o aplicativo é um negócio que chegou e eu não fala muito sobre isso, que tem torcedor do Inter que não gosta. Não? Fato novo, né? Ah, tá bem. Só para... mas é uma situação nova. É uma ferramenta de tecnologia nova. A gente tem, a sociedade já absorveu os aplicativos, a gente usa para tudo. Então não teria por que um clube como o Inter... E atrai sócios mais jovens também, né? Atrai sócios jovens. Atrai um sócio do Inter que está de férias com a família, que não vai poder votar. Tem um número? Temos. Qual é o número de quem fez a opção do aplicativo? Quem vai votar por e-mail Olha também? só. É uma opção também, né? Sim, sim, sim. Porque ele não vai poder ser presencial. Se ele decidiu por e-mail, ele não vai ser presencial também. Então, que divisão é essa? Nós temos dos 64.200 aptos, quase 25% aderiu a votações, votação não presencial. Eletrônica. Eletrônica. Tá? Disso, 90% aderiu ao app. Ao aplicativo. Tá? Então, números aproximados, a gente tem 16 mil sócios que votarão pelos meios digitais, e desses 16, mais de 14 mil votarão pelo aplicativo. Ou seja, esses votos, em tese, né, deverão ser votos válidos, no caso, né? Serão votos mais factíveis de não haver nenhuma intercorrência, no caso. Nós já conseguimos identificar, a gente só não vai fazer, e não pode fazer mesmo, é dizer em quem aquele número votou. Isso de maneira alguma. Não pode, esses votos são embaralhados. Quando encerra o período de votação, embaralha todos esses votos para não ter a menor chance de alguém ir lá e identificar o voto. Agora, eu sei que o meu número aqui votou. Eu mesmo vou pegar a relação e vou lá olhar para ver se eu consto na relação, porque eu
eu fiz a opção do aplicativo justamente para testar ele, para ver como é que era, para poder falar como é que funcionava isso. Então, na hora que sair a listagem de todos os votos lá, nós vamos verificar quem votou, que horas votou e qual foi a forma que votou. É uma coisa nova que chama a atenção e talvez, não sei se você consegue, né, ter essa ideia, Lauro, mas eu vejo que o fato de ser uma eleição onde não há uma colisão, não há uma confusão previamente estabelecida, nem entre as chapas, nem entre os candidatos à presidência, é uma eleição tranquila, que está acontecendo naturalmente, todos tentando a sua votação. É assim mesmo ou estou um pouco enganado? Não, eu espero que até o sábado... O sorriso dele que não é tão tranquilo. Eu espero que até sábado, lá depois das 17 horas, ela permaneça nesse nível que a gente tem tido. Claro que surgem questionamentos. Eu tenho uma polêmica. Pois Não, é, claro. talvez seja mesmo. Tá tudo muito fácil Paulo. até agora. Mas até agora eu não posso reclamar de nada. Claro que eu estou envolvido nisso 24 horas por dia, então eu não consigo nem respirar muito. Sempre tem alguma demanda, o celular está aqui em cima da mesa e daqui a pouco ele começa... Na espera de uma resposta. Na espera de alguém esperando alguma resposta. Eu não sei se é eu acredito que sim. Eu acho que seja, mas vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir me colocar bem. Recentemente, ainda nessa semana, nós tivemos uma polêmica quanto à chapa 2, da possível irregularidade, pelo menos por entender, né, dos candidatos Dani Dubin e Antoninho Simonetti, né, dessa questão. O que tu poderias falar sobre essa situação, né, até para o torcedor também do Internacional entender melhor que eles estariam comprando votos, né, nas redes sociais. Não sei se era a mesma questão. Não, é isso, porque eu vi no Twitter, daí eu vi um documento e tá assinado pelo Lauro mesmo. Então eu posso perguntar, eu ia perguntar por isso. E essa é uma polêmica para, né, ampliar essa questão que o Paulo está fazendo junto com o Otávio, que está gerando uma informação que eu posso trazer para o torcedor, né, do Internacional de maneira geral, um processo, né? Né, em 3 frentes aí, porque membros da chapa 1 se sentiram ofendidos com uma entrevista que o Dani Dubin concedeu à Rádio Grenal, né, onde ele usou algumas palavras, né, de ofensa. Na terça-feira, né? Algumas palavras assim que eu não vou repetir aqui, porque não posso, né, eu não concordo com o que ele disse, nem tenho conhecimento para tal do que ele falou, mas é um pouco da polêmica natural, mas é uma questão que tem sido realmente debatida nessa semana eleitoral, né, Lauro? Bom, gente, o que eu vou dizer para vocês? Estava tranquilo, né? Não. Para mim também esse assunto é muito tranquilo. Existe, naturalmente, conflitos entre chapas, né? As pessoas se sentem ofendidas, se sentem de alguma forma cerceadas, enfim, pode ter inúmeros fatores. Mas eu só conheço aquilo que chega oficialmente para mim na comissão eleitoral. Então, aquilo que acontece num programa de TV, na rádio, pelo aplicativo, pelo WhatsApp, enfim, em qualquer outra ferramenta, eu não conheço. Eu só vou tomar conhecimento disso no momento que chega oficialmente, que é formalizado. E até agora eu só tive 2 formalizações. E nas 2 eu fiz a mesma coisa, eu tive o mesmo procedimento. Os enquadramentos onde uma denúncia surgiu e a outra são diferentes, mas o destino dessas duas denúncias, Paulo, é o mesmo, que é a mesa do Conselho, é a presidência do Conselho, para que ele encaminhe para a Comissão de Ética e Disciplina, que é o órgão competente dentro do nosso estatuto, para fazer essas verificações. A Comissão Eleitoral, ela redige e publica o regulamento eleitoral. O regulamento eleitoral, ele não atribui para a Comissão Eleitoral nenhum poder investigativo, nenhuma sanção, absolutamente nada. Quer dizer, eu só vou ler a denúncia, verificar se ela, em algum momento, tem algum tipo de infração ao que estabelece o regulamento eleitoral, enfim, se em tese chegasse alguma coisa que não tivesse a ver com o regulamento eleitoral, eu nem processaria. Então, as 2 fundamentaram suas denúncias em infrações a artigos do regulamento eleitoral. Uma, um artigo um pouco mais brando e a outra, um artigo um pouco mais duro. Mas, em ambos os casos, o juízo de valor que eu faço é o seguinte: tem a ver com o regulamento? Tem possibilidade de ter cometido alguma infração ao regulamento? Se tem, eu encaminho para o presidente do Conselho, que vai fazer o encaminhamento para a Comissão de Ética. Então,
Da minha parte, eu não posso, não devo, não tenho atribuição para fazer investigação, para abrir espaço para o contraditório, não é o meu lugar. Os dois estão com a candidatura impugnada? Não. Estão aptos? Estão aptos. Perfeito. Denúncia corre em paralelo o processo. Se houver... Então eles podem ser eleitos sábado e porventura perderem a vaga ali na frente. Isso é uma avaliação que a Comissão de Ética vai fazer. É uma hipótese apenas, claro. Porque dentro da Comissão de Ética existe o Código de Ética. Tá? E aí, em cima dessas penalidades, se for uma infração de máxima gravidade, ela tem tamanhos de punição compatíveis com a gravidade do fato. E aí, pode até exclusão de quadro social, enfim, outras coisas. Mas aí não é um... Sábado eles estão concorrendo... a não ser que exista uma reunião e uma definição anterior. Que possa mudar isso. Que possa mudar. Sábado. Mas isso não passa necessariamente pela Comissão Eleitoral. Isso fica no âmbito da Comissão de Ética. Até para situar, né, eu estava pegando aqui do que nós trouxemos na Rádio Grenal, até para a gente trazer uma abrangência maior, né, que foi a Comissão Eleitoral. Aí não sei se é a palavra correta, mas aceitou, né, essa possível irregularidade por compras de votos desses dois candidatos. Foi essa situação que ocorreu. Compra de votos de que forma? Numa postagem no Facebook, que um dos candidatos seria, acho que dono ou um dos acionistas desse novo restaurante que temos em Porto Alegre, ali na beira do Guaíba, e o outro candidato teria comentado embaixo sobre descontos para quem votasse na chapa deles, e aí foi entendido que seria uma possível irregularidade, né? Oferecendo um benefício. E aí ofereceram a denúncia. Eu até vi essa postagem, Paulo, que fala que a comissão aceitou a denúncia. Eu não sei se aceitar seria a palavra certa, tecnicamente, eu não aceitei nada. Eu simplesmente reconheci que o fato ocorreu. Deu seguimento e dei seguimento, exatamente. Então, não cabe a mim aceitar ou não. Não cabe ao presidente da comissão definir se vão estar aptos ou não aptos. Até mostro o documento que eu redigi, para vocês verem que ali não tem nenhuma menção, porque eu não posso, como eu disse, fazer juízo de valor. Sim, você deu só prosseguimento ao trâmite normal. Eu vi que aquilo ali foi fundamentado em cima de infração a um determinado artigo do regulamento, que aí compete a mim. Eu verifiquei que sim, que existe uma possibilidade, mas que ela precisa ser investigada em outra esfera que não é a minha. Claro. A comissão ela tem um poder de organização, mas não é tanto de regular como se fosse um TRE, um Ministério Público Eleitoral, não chega nesse poder todo, né? É limitado. Se vocês olharem o regulamento eleitoral, vocês vão perceber que tem vedações estabelecidas, tem regramentos estabelecidos, mas em nenhum momento fala que a comissão eleitoral é o órgão que vai justificar punições ou aplicar sanções. Muito pelo contrário, no último artigo do regulamento, diz que esses casos deverão ser encaminhados para a comissão de ética. Bom, daqui a pouco a gente fala com o Lauro um pouco mais sobre essa questão da eleição do Internacional. Vamos saber mais detalhes sobre o dia da eleição, né, em si, o horário de início, o horário de término, como, né, irão proceder todos os próximos fatos. Mas, claro, a gente vai falar um pouco mais também sobre uma coisa que os torcedores querem, que são os reforços para a próxima temporada, porque a dupla Grenal estará na Libertadores da América. Mas é um período de férias e você pode viajar. E viajando com o Sesc, você viaja com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais para você viajar por todo o mundo. Até quem não é comerciário pode aproveitar esta oportunidade. Saiba mais em sesc-rs.com.br e programe já a sua viagem. Vamos conhecer mais uma casa do grande projeto do Vivenza Serena, mais um projeto do Grupo IEX. Aproveite também você e conheça, né, o projeto do Vivenza Serena em Gramado e Canela. O repórter Pedro Oliveira
foi às ruas de Porto Alegre e ele quis saber dos torcedores o que vocês estão esperando para a próxima temporada de reforço. E ele traz para a gente detalhes agora aqui no Virando o Jogo. A temporada de 2018 acabou e a de 2019 tá logo ali. E a dupla Grenal precisa de reforço. O que será que o torcedor quer? Vem comigo que a gente vai descobrir. E fazer um time mais competitivo, entende, que pense principalmente em ganhar tudo que tem pela frente e não deixe na reta final o torcedor sofrer por uma pré-Libertadores. E reforçar o time para 2019, que vai ter vários torneios, vai ter uma temporada cheia de campeonato. E a gente tem um time forte para poder competir em todas as competições. O que tu espera do Inter para 2019? Ganhando sempre mais. Quero que ele ganhe. Brasileirão, Libertadores, não sei eu, mas ele tem que ganhar. Vai ser um ano diferente pro Inter ano que vem, que esse ano só foi o Brasileirão, mas acho que estou preferindo a Libertadores. O Inter tá na Libertadores e no Brasileirão de 2019. O que tu espera do Inter para 2019? Eu quero que o Inter melhore muito. E quer conquistar o Brasileirão ou a Libertadores? Libertadores. Eu torço pro Colorado, sou da África, senegalês, mas quando eu cheguei aqui gostei da história dele tô aqui por eles, eu torço por eles. Tá, mas espera aí, quais os reforços que a torcida quer para 2019 do Inter? Jogadores que arrumam um meio de campo, eu acho que o Rodriguinho, que o Flamengo quer, seria um bom nome. Tem o Robinho do Cruzeiro também. E, bom, deixa eu pensar aqui. O Arangues é um bom nome, acho que ajudaria nosso meio de campo. Tem o lateral direito do Atlético Paranaense, o Jonathan, também eu gosto, vai disputar a final agora. E acho que o Rafael Veiga, não sei se vai ter espaço no Palmeiras, mas era interessante que a gente tentasse dar uma investida, de repente buscar o Sonda nesse momento, a buscar um meio esquerda que baixa gol, arma, situação de jogo pra cumprir a carência do Alessandro, né, que tá chegando já, infelizmente, no seu final de carreira. Ele pode contratar até Cristiano Ronaldo, sabe? Porque eu quero ver Inter pra cima. Se ele tem essa força para contratar. Agora os do Inter já sabemos, mas e os do Grêmio? Trazer o Diego, trazer até o Ricardo Oliveira, seria um baita de centroavante veterano, entendeu? Aquele argentino do Boca, né? Entende? Agora Diego Tardelli, não, por favor. Diego Tardelli já ganhou tudo que tinha que ganhar, tá com o dinheiro e tem que vir jogar com amor ao Grêmio, não pensando só no dinheiro. Muitos nomes, né? Thiago Neves seria uma boa opção, o Cruzeiro, tem várias opções dentro do mercado, né? Principalmente jogadores que estão em final de contrato, né? Que daí não teria que pagar o vínculo com eles. Mas ele tem bastante reforço aí no mercado. Thiago Neves, que é a torcida aqui, eu acabei de conversar com ele e pediu o Diego. Tu acha que seria uma boa? Uma boa opção também, mas eu preferia o Thiago Neves. Então, a torcida do Grêmio pediu Diego, Ricardo Oliveira e Thiago Neves. Já os colorados pensaram mais alto. Cristiano Ronaldo, Rodriguinho, Robinho, Arangues, Jonathan e Rafael Veiga. Os reforços que a torcida gostaria, certamente também seriam os reforços que as direções gostariam de trazer, mas a gente sabe das dificuldades. É mais ou menos como sonhar com a Mega Sena. Mas é tão difícil assim trazer o Cristiano Ronaldo? Não, tem um torcedor ali que ele foi na linha, eu acho, daquilo que o Grêmio está pensando e que é o que o Grêmio tem divulgado, pelo menos, né, quando concede entrevista aos seus dirigentes. Especialmente quando diz respeito ao Thiago Neves, né, que é um jogador que o Grêmio tem interesse, que é um atleta que tem o seu contrato, né, ainda vigente até o final do próximo ano com o Cruzeiro, mas ele vai se reunir com a direção do Cruzeiro para pedir para buscar um novo rumo. E o Grêmio e o Corinthians são os clubes que estão interessados. Ontem até o Alberto Guerra deu uma entrevista, Flávio, na Rádio Bandeirantes, dizendo que sim, que o Thiago Neves é o jogador que o Grêmio tem interesse. O Thiago Neves estava naquele time que o Renato treinou no Fluminense. Isso, exato. Thiago Neves e Cícero. Cícero, né, no meio de campo. Então, por aí pode ser um bom indício de que realmente o negócio possa se fazer. E o Thiago Neves, ele não tem uma característica de ficar muito tempo nos seus clubes, né? Ele está há 2 anos no Cruzeiro, é algo raro, né? No Flamengo ele ficou 1 ano e meio, se eu não estou enganado, e já saiu também. Eu faço um questionamento ao Thiago Neves, que eu acho um pouquinho assim a idade, né? Porque ele sente o desgaste físico, né? Ele já não é um jogador que corre tanto, né? 33 anos. Os 90 minutos para ele são complicados. Mas a chegada do Thiago Neves não estaria linkado a uma possível saída do Douglas? Não, o Douglas... provavelmente. E dizem que o Grêmio pode fazer o contrário do que fez quando o Edilson foi para o Cruzeiro. Agora seria a vez do Grêmio. Trazer um jogador do Cruzeiro e ceder algum jogador da base, algum jogador jovem e mais algum jogador do profissional. Falam até no Ramiro, de repente, alguma coisa assim. Ramiro tem que buscar um novo volume, acho que vão oferecer, como
o Cruzeiro fez quando o Edilson foi para lá. O Grêmio deve colocar alguns jogadores que estão disponíveis para negócio, para de repente trazer o Thiago. A hora do troco agora. Quem sabe, então, ao invés do Thiago Neves, o Arrascaeta, não seria aí tem que entregar o Luan, talvez. Seria mais ou menos por aí. Aproveitar o Lauro que está aqui conosco, torcedor do Internacional também, vou aproveitar e seguir a matéria do Pedro. Tem algum reforço assim, que tu gostaria para o próximo ano? Assim, alguma coisa que te Cristiano interessaria? Ronaldo estava ali na lista. Pediu ao Papai Noel. Não, o Papai Noel um presente. Eu já não pediria reforço, eu pediria o título. Direto. Para evitar qualquer sofrimento que a gente tenha no decorrer do período. Mas a nossa direção trabalha, e vocês acompanham isso melhor do que eu até. Eu, envolvido nas questões eleitorais, eu quase não me informo tanto sobre o motivo de eu estar lá, que é propriamente o time, o clube, enfim. Mas foi um ano diferente, foi um ano bom, né? Olha, eu fui a todos os jogos da Série B. Eu não errei nenhum jogo em Porto Alegre. Fui em todos eles, com chuva, com frio, com briga. Eu não sou um torcedor tão explosivo, muito pelo contrário, sou um cara até compreensivo. Às vezes a gente vê as dificuldades da equipe, fica chateado quando vê um jogador perder um gol, ou o time construindo uma jogada e não conseguindo concluir. Mas eu entendo que tem muitas outras coisas envolvidas no processo, não é só o jogo ali dentro das 4 linhas. E esse ano foi um ano maravilhoso para nós. Não posso dizer o contrário, porque a expectativa que se tinha no início, por mais que fosse uma precaução, menos expectativa e mais precaução, o resultado, o fruto disso é uma vaga direta na Libertadores e um time em franca ascensão. Claro que no fim do campeonato, o time cansou, o time parou. Bom, isso tem gente que entende, que acompanha e que tem condições de dar uma explicação técnica plausível. Não sou eu que vou fazer. Claro. Mas, naturalmente, todo time precisa ser reforçado, todo time precisa continuar em evolução. Qualquer um de nós, nas nossas atividades profissionais, precisa sempre se reinventar. E o time não é diferente disso. Entrosamento nunca é só o suficiente. O Internacional vai passando por uma mudança significativa, né? E eu acho que esse ano de 2018 é um balizador interessante para o que será o futuro do Internacional, porque, como bem disse o Lauro, o Inter passou um ano ali de 2017, que foi difícil, né? A Série B é sempre muito difícil para qualquer clube, né? E ainda mais para um clube que nunca tinha caído, que era o caso do Inter, né? Enfrentar uma novidade, né, como essa, né, que é uma novidade que ninguém quer, que é disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, e ainda mais complicado. Mas eu vejo, até seguindo a linha da matéria que foi feita pelo Pedro, que a dupla Grenal ainda está um pouco, né, na esperança do que vai acontecer, ainda tentando buscar. Eu sei que o Internacional sábado tem a eleição, eu acho que isso vai mudar muito, né, a partir de segunda-feira, com as definições tomadas, mas eu começo a me preocupar um pouco, porque já se vão aí 4 dias de férias, né? E as férias passam rápido. Diferente de alguns clubes lá de cima, que a gente, né, Palmeiras, Flamengo, que a gente está todo dia ouvindo algum nome que eles estão interessados. Grêmio e Inter estão com um freio de mão um pouco puxados nesse sentido, né? Claro que internamente estão trabalhando, mas a gente já sabe porque os critérios adotados pela dupla Grenal são nesse sentido, né? Jogadores em fim de contrato, jogadores que não custem tanto, o salário não pode ser alto. Isso dificulta, né? Vai diminuindo o número de jogadores disponíveis para as posições que precisam. Agora, o Internacional ano que vem vai ter um ano muito mais movimentado, né? Porque serão as 3 competições ao longo do ano, o Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil, algo que não acontece já há algum tempo, porque em 2016 foi o ano que caiu, ano passado jogou só a Série B e esse ano caiu na Copa do Brasil, jogou só a Série A por boa parte. Vai ser um ano muito mais movimentado, vai mexer muito e vai precisar ter um grupo maior para isso. Se o Inter for eliminado em tudo que jogar, só jogar o que está estipulado no calendário, ele já vai ter o mesmo número de jogos que teve essa temporada inteira. Não estou secando, só para ter uma ideia do quanto vai precisar reforçar, porque todas as competições que tem, o Inter jogando só o que está estipulado já dá o número de jogos que disputou esse ano, imagina. E aí, como a gente sabe e espera que o Inter vá passar de fase, o Inter pode chegar a quase 80 jogos no ano. A torcida colorada está merecendo jogos do porte que nós teremos no ano que vem. Então, agora é com a direção que... O bom é a perspectiva, né? Tu trabalha assim com uma perspectiva excelente, então tu tem
como muito bem falou o Otávio aqui, se organizar para que os tiros sejam certeiros e com, tipo assim, tu tem 6 balas, né? Tu não tem um monte de munição aqui. Diferentemente, como a gente tem falado, Palmeiras ou Flamengo, que tem muita bala na agulha para gastar, né? Hoje o Palmeiras não é o caso de Grêmio e Inter. Hoje o Palmeiras fez um negócio que eu, sinceramente, eu não entendi, assim. Eu acho que o negócio foi bom, né? Porque a contratação do jogador foi interessante, mas a maneira como foi feita inflaciona o futebol brasileiro de uma maneira que os outros clubes não conseguem alcançar. O Palmeiras propôs ao Botafogo, e que vai aceitar, uma troca, né? O Eric, o atacante que estava no Palmeiras e foi emprestado ao Botafogo, vai permanecer no Botafogo, e o Palmeiras ainda vai pagar 17 milhões de reais para ter o volante Matheus Fernandes. Bom jogador. É um garoto, é um bom jogador, mas inflaciona demais, né? Você dá um jogador de 8 milhões de euros, que era o preço do Eric, mais 17 milhões de reais. O sonho dos jogadores de times mais periféricos dentro do Brasil, ao invés de ir para a Europa agora, é ir para o Palmeiras, ir para... Como assim? Agora, antes de ir para a Europa, tu tem que passar pelo Palmeiras agora, porque estão com muito dinheiro e os clubes no Brasil, sem nenhum dinheiro, endividados, aceitam as propostas. A minha tese é que daqui a uns 2, 3 anos o Palmeiras vai ser o campeão, o vice e o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, né? Porque só tem jogador do Palmeiras no campeonato. Sim, e todo jogador que a gente vê... É do Palmeiras, O Rafael Veiga do Atlético Paranaense é do Palmeiras. Não sei quem é do Palmeiras. O Eric do Botafogo é do Palmeiras. E os que não são, eles estão contratando. E os que não são, eles estão comprando. E os que se destacam nesses campeonatos também, em seguida recebem proposta e os clubes se obrigam a vender porque precisam fazer caixa. Hoje, para seguir a linha do Paulo, 3 jogadores que para mim são destaques do Campeonato Brasileiro, todos são do Palmeiras. O Zé Rafael, do Bahia, ele era do Palmeiras já, ele estava negociado durante o Campeonato Brasileiro. O atacante Arthur, do Ceará, ele é do Palmeiras, ele foi contratado no início do ano, então ele jogou o ano inteiro no Ceará, sendo do Palmeiras. E um dos destaques do Atlético Paranaense, que empatou ontem na final da Copa Sul-Americana, Rafael Veiga. Já era do Palmeiras? Ele já era do Palmeiras. Ele foi emprestado para o Atlético Paranaense pelo Palmeiras. Vai entrar com o time A, B, C e vai... E o Palmeiras tem uma política de não fazer negócio de empréstimo com times concorrentes na Libertadores, né? Por isso o Inter tem dificuldade na contratação do Fabiano em função disso. E aí você vê, pega o elenco do Palmeiras, tem vários jogadores que serviriam, né, para dupla Grenal, mas só comprando, e aí o preço é altíssimo. Agora, e tem o Emerson Santos também no elenco, né, que termina o contrato na metade do ano, se não me engano. E aí eu acho um bom jogador e tem sido um bom suplente para o Inter, mas na metade do ano quer dizer em meio a Libertadores, e o Palmeiras iria topar. Agora, em meio de tanta abundância, né, o certo é que o Palmeiras deveria ganhar mais títulos, né? Ele ganhou só um. Né? A Copa do Brasil, né, com aquele jogador que teve aqui no Inter, né? O Brasileirão é difícil, né? O Brasileirão é... Mas tinha 2 times para jogar, né? O Palmeiras tinha 2 times. O Brasil sucumbiu ao Boca de uma maneira... Muito fácil. Né? Muito fácil, ou seja... Deixa a desejar. Se nós compararmos... A mudança, às vezes, o cara se atrapalha na mudança. É que o Palmeiras, com uma coisa que era... O time é tão bom e tem tantos jogadores que no fim sobrou o Brasileirão, foi lá e ganhou. Assim. Nem queria tanto, mas aí ganhou, tá valendo. Se nós compararmos as eliminações dos brasileiros na semifinal da Libertadores, o Grêmio me pareceu um time que peleou mais, que esteve mais vivo o tempo inteiro na sua eliminatória do que o próprio Palmeiras. E não por ter ganhado na Argentina, mas pelo próprio jogo, dentro da arena contra o River. O Palmeiras, na arena, no Allianz Parque contra o Boca Juniors, aceitou muito fácil. Né, entre os 4, o Grêmio ficou em terceiro, né? Se a gente for olhar isso, o Grêmio ganhou o jogo. Né? Se a gente comparar a disputa, né, do Grêmio contra o River, do Palmeiras contra o Boca, o Palmeiras me pareceu, a partir do momento em que levou o segundo gol no primeiro jogo, eliminado. Ele já pareceu eliminado. O Grêmio pareceu eliminado faltando 1 minuto para o jogo acabar. E ainda diferente do Palmeiras. Dá para observar, porque pelo menos na minha opinião ali dos times, o River é mais time do que o Boca. Então, eu acreditava que no primeiro jogo, na Bomboneira, o Palmeiras ia tentar se impor muito mais do que acabou acontecendo. Que ganhou lá na fase de grupos, né? Na fase de grupos. O Palmeiras ainda com o Roger, né? Com o time alternativo, Ainda com o Roger. Alternativo. Curiosamente. Com um baita jogo daquele time do Roger, né? Eu lembro daquele jogo, foi uma partida muito boa do Palmeiras. Eu tenho essa expectativa de acompanhar, mas nem sempre eu consigo. Agora, o que eu percebi vendo alguns jogos do Palmeiras, esporádicos, assim, é que o futebol do Palmeiras era um futebol mais bonito antes do que agora. Agora ele tá, não sei se eu vou ser justo com o Filipão, dizendo que ele tá mais a cara do Filipão, que é mais
mais sanguíneo, um pouco mais intenso, apesar de às vezes dar umas vaciladas, mas ele tinha uma plasticidade, um entrosamento diferente na época que era o Roger. O que eu vejo... Hoje o Palmeiras é um time efetivo, feito para ganhar. É isso aí, é uma coisa mais pragmática. Ele jogava bonito, né? Ganhar uma consequência. É que curiosamente, não sei se vocês concordam comigo, mas curiosamente todos os times do Roger, o próximo treinador, ele sempre deixa o time mais objetivo e pronto para vencer. Ou seja, o Grêmio, Palmeiras, né? O Atlético Mineiro é que não conseguiu dar engrenar. Mas o Atlético então, nesse tipo de raciocínio, quem tem que fazer uma autoavaliação é o Roger. Também Agora tem que se perguntar o que há comigo, que eu consigo dar um padrão, mas eu não consigo chegar no resultado. Então eu tenho que ver o que eu preciso mudar para chegar nesse resultado. Um problema desses treinadores final, muito teóricos. Determinação. O Fernando Diniz também é um outro exemplo, só que é mais extremo ainda que o Roger, que é a filosofia em detrimento do resultado, e a gente sabe que no Brasil não funciona sem resultado. Então não adianta, o Roger, ele tem um caminho bom, acho ele um bom treinador, porque ele consegue dar um padrão facilmente para os times, o jeito como ele faz os times jogarem é um jeito bom, mas falta botar um pouco mais de efetividade nos times. No Grêmio do Roger, busca de resultado. Eu tenho um exemplo muito claro assim, no Grêmio do Roger e no Grêmio do Renato no primeiro ano, aquele ano da conquista da Copa do Brasil. O Grêmio do Roger marcava em zona o seu sistema defensivo e começou a vazar com muita frequência. E o Renato, a primeira coisa que ele corrige no Grêmio, aí claro, a inteligência do Renato, que é um bom treinador também, faz um belíssimo trabalho, mas de pegar o time do Roger e ele viu um ponto que ele precisava ajustar, só um, que era a defesa dele marcar homem a homem. E aí onde ele consagrou o Kahneman e o Jeromel. E isso é uma coisa que a gente fala muito, que é uma questão muito da teoria e da prática. Inclusive a seleção do Tite, né? Teve problemas defensivos porque marcava por zona. Marcar por zona é uma tendência, é melhor, é mais efetivo. Sim, mas você tem que ter jogadores com capacidade para tal e treinar muito. Agora, você treina, dá certo no jogo. O Grêmio, naquela época, estava vazando gols de cabeça todo jogo. Era jogo sim, jogo sim. Tomou 4 do Coritiba e 3 da Ponte Preta em sequência. Eu vou aproveitar que a gente vai dar uma parada, mas eu vou fazer uma relação dessa questão que o Flávio levantou. Roger e Renato. Do Roger ter que fazer uma autocrítica, né, do seu trabalho. E o Renato agora indo às aulas da CBF. Vou contar uma história para vocês. Banrisul Digital é um aplicativo completo para você simplificar a sua vida, com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado da Tri Táxi Aéreo e já voltamos para a reta final do Virando o Jogo. Estou me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com a Tri Táxi Aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso. Mas olha só a cascata do Caracol aqui em Canela. Que coisa linda a natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico com a Tri Táxi Aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che. Aproveite você também aí o final de semana e faça um passeio com a Tri Táxi Aéreo. Bom, a gente falou muito sobre o Renato, sobre ter ido à praia, não ter ido às aulas. Esse intervalo aqui foi muito importante. O Renato trouxe novidades. Compareceu à aula da CBF, compareceu à aula de treinadores no dia de hoje, após 2 dias em que ele fez aquilo que, levante a mão quem nunca fez, né? Matou uma aulinha, né, o Renato. Matou 2 dias de aula, o Renato. Matou 2 dias. Foi 2 dias. Encontraram ele na praia, galera. Na praia, tava na praia. E hoje ele compareceu à aula. Só para não deixar passar uma questão importante, hoje até estava lendo sobre isso, que é o seguinte: todos esses treinadores estão fazendo o último nível, né, do curso de treinadores, que é a licença Pro, ou seja, a licença profissional, que é obrigatória para que os técnicos estejam, né, comandando as equipes na Casa Mata na próxima temporada. E aí vocês podem me perguntar, como é que o Renato chegou lá? Como o Renato está nessa licença Pro? Acontece o seguinte, alguns treinadores... É só para dar uma complementada, porque começa na licença C, né? Licença C, B, A e Pro.
e você tem que fazer, você só faz a Pro depois de terminar a B e a C. E o Renato conseguiu ir direto pro ele conseguiu porque há um ranking que se coloca, que se põe, que é de pontuação. Cada licença, ela dá uma pontuação. E para quem não tem as licenças, os títulos conquistados dão a esses treinadores pontuação suficiente. Então, como nos últimos 3 anos o Renato ganhou a Copa do Brasil, a Libertadores, a Recopa e um título estadual, ele tem pontuação suficiente para estar na licença Pro. Então ele não precisou passar por todos os pré-requisitos para estar lá fazendo. Mas ele compareceu, viu, Flávio, a primeira aula. E aí bateu um papo com o Roger, é verdade? É que assim, eles tiveram que montar um grupo, né, para iniciar os trabalhos. E o primeiro treinador que o Renato chamou para montar o seu grupo foi o Roger, né? E essa era a relação, né? Roger e Renato mais uma vez. O Renato pediu algum aconselhamento pro Roger, né? Como é que se monta a questão tática, e o Roger pediu pro Renato, cara, como é que é tão eficaz? Né? E aí os dois começaram a se acertar. E eles trabalharam juntos no Grêmio, né? Em 2013, se eu não estou enganado, o Roger era auxiliar do Renato. Era o auxiliar da permanente da comissão, exatamente. E aí o Roger teve aquele Grenal que ele comandou, né, que foi... Não, foi no... Foi fora do estado. Foi o Grenal lá em Ribeira. Foi 1-1? 2-1 pro Grêmio, né? É dos reservas, né? Aquele Grenal dos reservas que fizeram uma baita festa para levar o Grenal para Ribeira, e a dupla Grenal, algum gênio definiu, né, no Grêmio e outro gênio no Inter, em mandar os times reservas para Ribeira, né, para fazer essa partida. Mas são coisas que acontecem, né? Bom, os treinadores estão fazendo esse curso, né? Ele termina agora no dia 16 já, do mês de dezembro. É um curso curto, né? Mas tem treinadores importantes do futebol brasileiro que estão lá realizando essa... Praticamente os mais importantes estão lá, né? Mas, curiosamente, tem um que me chamou a atenção, que é o técnico Tite, né? Ele também é aluno. Ele não é professor, ele é aluno. E quem ministra o curso? Vários técnicos. Eu vi um entre eles o Falcão, né? Entre eles aquele que é o que eu digo todos os dias aqui no programa, né? Professor ideal, o Falcão. Ele tem muita teoria, né? É verdade. Professor é quase que tradicionalmente assim. Muita teoria e a hora da prática... O Falcão eu colocaria até numa situação semelhante à do próprio Roger, né? Ele tem teoria, mas o Falcão peca no resultado. O Falcão na prática a gente já viu que não. Mas na prática não deu certo, o Falcão, infelizmente. Esse curso aí deve ser quase como uma troca constante, né? Porque você pega o Tite, que é um treinador consagrado, o Renato conquistou vários títulos, vários treinadores que têm anos de carreira, já conquistaram, já treinaram em outros países, e aí estão recebendo uma aula, não só recebendo, né? Eles devem trocando uma troca muito grande, muito interessante. O Odair está nesse curso também, né? O Odair Helman. Eu fiquei muito feliz, apesar de ser um crítico, né, ferrenho do seu trabalho, né, especialmente porque ele não tinha sido treinador até então e ganhou de presente o comando da seleção brasileira. Fiquei muito feliz de ver a presença do Dunga lá. Né? Ele está finalizando também o curso, né, porque eu acho muito bacana ele recebeu um presente inexplicado, que era comandar a seleção brasileira. Depois ele pegou o Internacional e fez o que fez, né? Quase caiu em 2013 com o Internacional. Não fosse o D'Alessandro, ele teria amargado a Série B naquela oportunidade. E depois, por quase rebaixar o Inter, ele ganhou outro presente. Treinar a seleção brasileira. A seleção de novo, né? E aí quase tirou da Copa. A uma coisa, o Tite é que voltou. Uma coisa incrível, mas o futebol é assim. Né? Nós falávamos sobre os treinadores e há pouco sobre o trabalho do Renato no Grêmio, comparando com o que o Roger montou. Mas para ver, né, começa a montagem dos times pelo sistema defensivo bem consolidado, pelo menos nos últimos anos no futebol brasileiro. Quem tem ganhado o Campeonato Brasileiro é quem tem a melhor defesa, não necessariamente quem tem o melhor ataque, mas sim a melhor defesa. O Atlético tinha um ataque que fazia 100 gols, mas a defesa tomava 90 e não serviu para muita coisa. Mas o time do Inter, do Odair, por exemplo, onde é que o Odair consolida o Inter para fazer a grande campanha que fez no Campeonato Brasileiro? Seu sistema defensivo que passou um turno tomando 12 gols apenas. O Odair também fez isso, né? E gerindo o grupo, né? O professor Rui Carlos Osterman dizia isso, né? Numa conversa com o Mano, naquela época que o Mano estava no Grêmio, ele dizia o Grêmio começou a se acertar quando o Mano acertou o sistema defensivo. E aí tu acerta o sistema defensivo, aí tu parte meio de campo e ataque, e aí o time parece que fica azeitado, né? A gente está fazendo tantos elogios a treinadores e aos seus trabalhos. Queria aproveitar, né, a reta final do programa também para fazer um elogio e para a gente falar um pouco sobre que foi o jogo de ontem do Atlético Paranaense contra o Júnior,
né, de Barranquilha. 1-1 a primeira partida, a vantagem é do Atlético Paranaense agora na final da Copa Sul-Americana. Tem gol qualificado. Tem gol qualificado. Então foi um baita resultado. E um grande trabalho de um treinador que recebe a sua primeira grande oportunidade, que é o gaúcho Thiago Nunes. Tem um bom sobrenome ele, né? O técnico Thiago Nunes, que é de Santa Maria, né? E hoje eu estava vendo, ele não tinha treinado até aqui nenhum clube de expressão. Ele treinou no Verdense 2 vezes, treinou 2 times sub-20, né? Antes de treinar o sub-23 do Atlético Paranaense, que foram Juventude e Grêmio, e times do interior gaúcho. Ele levou o Veranópolis à semi ou quarta de final do Gauchão de 2017 ou 2016, né? Que daí ele perdeu pro Grêmio, né? Na Arena. Jogo único na Arena e acabou sendo goleado, enfim, mas ele fez uma boa campanha com o Veranópolis. E aí ele foi, né, recebeu essa oportunidade no Atlético Paranaense. O time do Atlético Paranaense remontado, muito interessante. E ontem no intervalo, porque o primeiro tempo foi bem morno, né? Bem no morno. intervalo ele mudou o jogo, né? Simplesmente colocou o Atlético para frente e o Atlético ganhou aquela oportunidade do gol, foi bem no início, né? Pena que aí deu um vacilo né? Atrás de levar o gol logo em seguida, né? Se segurasse um pouco mais. De certa forma, até torcendo que o Atlético ganhe a Sul-Americana e vá para a Libertadores para a gente ver realmente o potencial do Thiago Nunes para aí sim, né, partir para um time de maior expressão. Até se debateu, de repente, ele substituindo o Renato, caso o Renato não renovasse com o Grêmio. Mas eu acho que sim, ainda carece de uma... E seria um bom teste de um ele, teste grande. A exemplo do Odair, a mesma opinião que eu tenho também, que um ano com Libertadores, com Copa do Brasil, é que vai exigir o melhor do treinador. E eu tô curioso para ver como é que o Thiago Nunes vai lidar com isso. O clube Atlético é uma coisa que se lamentar no futebol brasileiro. O clube, pelo tudo que ele faz com a questão de imprensa, que é um clube fechado, eu acho que isso não facilita nada para o seu torcedor. E o vídeo institucional lançaram ontem, né? Conectando os clubes. E eu divido em 2 partes, né? O clube, eu acho, infelizmente, é ruim. Acho que isso o Atlético tinha que mudar um pouco, repensar, mas, enfim... Mas o time Atlético joga bem e eu torço pelo time Atlético Paranaense. Eu acho muito bom o estilo de jogo. A torcida do Atlético também é muito aguerrida, né? É uma torcida o estádio é muito bacana. Também, né? O estádio também. E eu torço mais ainda pela vitória do Atlético Paranaense, pelo título, porque, primeiro, ele consolida o trabalho de mais um técnico gaúcho, né? Porque a gente tem que observar que o técnico campeão, né, brasileiro é gaúcho. O técnico, para mim, revelação do campeonato e é o de mais destaque. Os dois são um gaúcho e outro trabalhando aqui no Sul, que é o Odair e o Lisca no Ceará, né? E o Thiago Nunes com essa possibilidade de ganhar a Copa Sul-Americana. E claro, né, daria um presente a Chapecó, que seria a 3ª disputa consecutiva da Copa Sul-Americana, né? Depois de toda a fatalidade que acabou dando a Chapecoense o título também da competição, estaria pelo 3º ano consecutivo, né, também na Copa Sul-Americana, depois de quase ter sido rebaixado, né, o único clube aí que ascendeu todas as divisões e não caiu. E abriu mão da imunidade na Série A, né? Abriu a mão da imunidade e quase caiu 2 anos depois. Né, teria imunidade por mais um ano. Né? A única coisa que eu lamento no Campeonato Brasileiro é o Ceará do Lisca não ter pegado a Sul-Americana. Que seria caso a Chapecoense tivesse caído, né? Mas eu também não queria que a Chapecoense. Bom, nós estamos chegando à reta final do programa e aproveitar para fazer os últimos 2 questionamentos ao Lauro. Um é, como é que será toda a preparação, como é que será o dia da eleição, o sábado, né, até que horas o sócio tem para votar, porque a gente sabe que às vezes o sócio não se organiza para isso, né? E claro, também um recado que você queira deixar para o associado colorado que vai votar nesse final de semana. Bom, o processo eleitoral ele é aberto 8 horas, 8h30 e vai se estender até às 17 horas. E neste período, tanto a votação por e-mail quanto por aplicativo, ela vai ser recebida. Quer dizer, quando nós encerrarmos o processo eleitoral presencial às 17 horas, nós vamos encerrar também o recepcionamento desses votos eletrônicos. Então, eu até fiz questão de exaltar para quem está fora do Rio Grande do Sul, que daqui a pouco o cara está viajando, tem alguma diferença de fuso, alguma coisa, que fique atento a isso para não perder a chance de votar. Tira férias, viaja, enfim, está fora daqui, não está no nosso fuso horário, pode sofrer algum prejuízo com isso. 1 hora depois para o resultado, você estima um pouco menos? Pois é, esse ano nós temos uma questão diferente dos processos anteriores, que é a votação manual. Nós tivemos dificuldades técnicas com o TRE e tivemos que implantar a votação manual. Vamos ter que contar o voto. Vamos ter que contar voto. Então nós teremos 2 cédulas, uma para o Conselho de Gestão e outra para o Conselho Deliberativo, uma vermelha e outra branca.
vamos escrutinar esses votos e a expectativa que a gente tem é que no máximo em 3 horas após o encerramento da votação, que a gente consiga apresentar o resultado. Porque o resultado eletrônico ele é rápido, sim, claro. Mas o escrutínio ali manual demora um pouco, então a gente... Então até 8 horas saberemos o novo presidente e as bancadas do Conselho. Se o presidente da Comissão Eleitoral tiver sucesso na tarefa e a parceria dos demais, certamente a gente vai rápido poder proclamar o resultado. Maravilha. Algum recado que você gostaria de deixar para o torcedor colorado? Olha, eu gostaria de, mais uma vez, pedir que o torcedor colorado compareça ao estádio. Nós temos um colégio eleitoral expressivo e gostaríamos dessa participação cada vez mais ampliada e mais efetiva do nosso torcedor. Lauro, muito obrigado. Um grande abraço e boa sorte no sábado. Muito obrigado. Você, vá, torcedor colorado, no sábado, vote e faça um voto consciente. Obrigado a todos que estiveram conosco no Virando o Jogo desta quinta-feira. Você fica agora com o Virou Moda, na agradável companhia da Aliclen. Tchau, até amanhã. O Banrisul, o grande Banco do Sul. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.